o excelentíssimo senhor Gilberto Kassab, prefeito de São Paulo. Chamo também ao palco sua eminência, Dom Odilo. A primeira parte tem um pouco a ver com uma pesquisa que foi feita recentemente por ocasião da visita do Dalai Lama em 2006, foi a terceira vez que o Dalai Lama nos visitou, e foi feita uma pesquisa pelo Instituto Ibope, e perguntando, entre outros, você conhece o budismo? E o resultado é surpreendente, porque na verdade, pessoas que conhecem bem o budismo são 3%. Eu acho que todo mundo, esse 3% deve estar presente aqui hoje, nessa sala, porque eu acho que a pesquisa, ou o público reflete esses dados. Conhece mais ou menos só 13%. Então, pelo menos, que conhece mais ou menos, só 16% aqui no Brasil, pelo menos conforme essa pesquisa representativa. Agora, conhece só de ouvir falar 63%. E nunca ouviu falar, isso realmente até triste, 20%. O budismo primitivo, provavelmente mais autêntico, é o budismo Theravada. O budismo, nas vezes, na literatura, chamado Hinayana, o pequeno veículo. Essa nomenclatura, na verdade, é uma nomenclatura pejorativa. Porque esse pequeno veículo, na verdade, é o veículo inferior. E a acusação vem de um outro ramo do budismo, que é típico para o Extremo Oriente, primeiro China, depois Coreia, depois Japão, o Mahayana budismo, o grande veículo, que já muda algumas coisas que foram importantes para o Buda. Por exemplo, a concentração no monge, que é típico para o budismo Theravada, que hoje em dia é mais importante no Ásia do Sul, Birmania, Sri Lanka, Tailândia, Laos, Camboja. Quando o budismo chegou, e aqui temos o problema do texto também, na China, o budismo não teria tido chance nenhuma se ele tivesse insistido na importância do monge. Porque a China é uma cultura extremamente ligada à família, à fidelidade, piedade fiel diante dos seus pais. Então, a ideia de que você tem que abandonar sua família, tem que entrar no mosteiro para alcançar a nirvana é um problema para os chineses. E por isso, a primeira coisa que aconteceu, uma certa adaptação à cultura chinesa, valorizando o leigo. O monge, muitas vezes aqui a gente fala, o monge do budismo terra pura, na verdade, não são monges, são pessoas casadas, não são monges, são reverendos, ministros dessa religião. E o budismo tibetano, o terceiro veículo, que tem qualidades diferentes no sentido do destaque à magia, técnicas altamente especializadas, que trabalham com o potencial do ser humano latente para desenvolver essas capacidades, é chamado o Vajrayana, o veículo do diamante. Tem várias outras nomenclaturas também. E esse é um budismo onde duas coisas, na verdade, se cruzam, conforme a influência que veio da Índia, o tantrismo, e por outro lado, da China, a ética mahayanista. A compaixão, por exemplo, é importante, do ponto de vista do Mahayana. Porque aqui temos um conceito de religião que se emancipa dessa ideia que a religião tem a ver com Deus, tem a ver com instituição. Por quê? Aqui temos uma definição de religião que pode dizer a religião é um paradigma de decisão. Quer dizer o quê? Na verdade, quando você torna-se membro de uma religião, adepto de uma religião, não necessariamente uma instituição, uma comunidade, você aceita alguns axiomas que a religião apresenta para você. E você aceita esses axiomas sabendo que você não pode comprová-los empiricamente aqui nessa vida. Você tem que, na verdade, dar um crédito
para esse crédito que vem de dentro, dizendo que eu aceito este axioma como uma possibilidade real que muda a minha vida, meu comportamento da minha vida. Quer dizer, na verdade, é o seguinte, a religião é uma aceitação de axiomas, um investimento em bens imateriais cuja existência é tomada como garantido sem a possibilidade de comprová-los. A ideia que existe reencarnação só existe para nós se a gente toma essa decisão, sim, eu acredito, entre aspas, eu aceito essa ideia, e tudo que observo a partir daí pode até se encaixar nesse novo paradigma, uma virada de paradigma, uma mudança de quadro de referência. Porque o budismo, na verdade, é nem histórico. O fato de que a gente venera, festeja o nascimento, o dia da iluminação do Buda, o Buda histórico, na verdade, o último Buda, por enquanto, que se manifestou, que está representando um conhecimento que, na verdade, é universal. Que não foi uma invenção do budismo, ele reconheceu a verdade conforme a estrutura do conhecimento enraizada na natureza humana. E esses tipos mestres já existiam antes do Buda histórico Siddhartha Gautama. Pelo menos 6, o Buda histórico seria o 7º, conforme uma contagem mais convencional. Existem outras listas que até trazem aqui 25 antecessores do Buda histórico, e esses Budas são os mesmos Budas, porque Buda é o título de honra, é um título que mostra que é uma pessoa que realizou seu objetivo espiritual, que realizou seu potencial espiritual completamente. E esta figura, como se fosse uma figura que redescobre o caminho, que já era divulgado várias vezes antes dele. E vamos ter um 8º ou 26º, o futuro Buda Maitreya, que está ainda para chegar dentro desse calma, desse ciclo cósmico em que estamos agora. Nesse sentido, o budismo não é moda, ele pode ser mais ativada por causa da referência ao Buda histórico, que renova ou rearticula um conhecimento perdido por causa do tempo. O próprio Buda disse, olha, meu Dharma, minha doutrina, vai perder sua força. É uma ideia que surge bem no budismo japonês, onde você tem a ideia do Mappo, que é a ideia que a partir do século XI, 12, 13, depois do Cristo, o budismo não tem mais força, pois não faz mais sentido se retirar no mosteiro e meditar, porque o budismo não vai mais levar você para esta iluminação. A melhor chance tem eles que estão diretamente ao redor, próximo do próprio Buda, ouvindo ele, tudo que ele fala autenticamente. Vocês sabem, por exemplo, o Dalai Lama nunca disse, olha, todo mundo deve se converter, ao contrário, ele fala, melhor explorar a riqueza da própria tradição para evitar a confusão. Ele é muito inteligente e também ele é um representante do budismo Mahayana no sentido ético. O Mahayana budismo desenvolveu uma doutrina muito interessante que está por trás dessa argumentação ou dessa retórica do Dalai Lama. E esta ideia ou esse conceito chama-se skillful means em inglês, meios habilidosos, inteligentes. E a ideia é que isso abre muito espaço e contribui muito para a imagem que o budismo é uma religião tolerante, a aceitação de outras religiões, no sentido de que é possível que um bodhisattva, uma figura altamente avançada na sua carreira espiritual, mas que desistiu de sair do samsara, ficando dentro do mundo com seu sofrimento, oferecendo seu tesouro kármico para os outros que sofrem. Por isso, Mahayana. Mahayana é um grande vínculo. Pequeno vínculo, uma pessoa rima, mas um grande vínculo, uma rima, e muitas outras sentem-se confortavelmente e são transportadas de um lado para o outro. Quer dizer,
é possível que outras religiões, outros mestres, fundadores das religiões, Muhammad, Jesus, qualquer pessoa importante na história das religiões, pode ser um bodhisattva, ou pelo menos pode respirar o espírito budista, que é importante para o nível de pessoas que ainda não são capazes de entender o budismo na sua complexidade e profundidade. Do ponto de vista desse, na verdade, é um inclusivismo no sentido hierárquico, que onde o budismo representa-se clandestinamente, implicitamente, como a religião mais completa. Mas as outras religiões também fazem parte. Mas eles não vão chegar a toda a complexidade, mas eles podem contribuir para o crescimento, que o budismo tem a ideia do longo prazo. Ele não precisa pensar em uma vida só, ele pode pensar em milhares de anos de vidas também, onde cada evento pode contribuir para a evolução. Se isso é correto, a gente lê isso a partir dessa retórica do Dalai Lama, é possível pensar o seguinte: lógico, porque o Dalai Lama percebeu muito rapidamente que não é possível traduzir a riqueza do budismo tibetano em uma linguagem ocidental, em uma geração. É impossível. Perde-se. A preparação perde-se. A pessoa não é suficientemente preparada, até na sua atitude, até na sua pré-formação cultural. A gente sempre deveria pensar sobre essas dificuldades também, até dizer quando uma pessoa pode se declarar budista. Uma pessoa que participa várias vezes no centro, ele já é budista ou não? Ele não sabe às vezes. Por que não? Porque a maneira clássica de se tornar budista é a confirmação das chamadas 3 joias. Então é uma fórmula tripla em que o adepto afirma que ele toma refúgio em Buda, no Dharma, no ensinamento budista, e no Sangha, na comunidade budista. E este aspecto é importante para mim como sociólogo. Eu acho que se a gente tem um critério para definir a tomada de uma decisão, um paradigma de decisão a favor do budismo, é um budismo completo no sentido, você é não apenas budista porque você acha que o Buda realmente alcançou o seu algo espiritual, ele também tem um ensinamento eficaz, mas também uma comunidade importante. E vale a pena investir na comunidade. Esses são os 3 elementos que talvez classicamente definem melhor a identidade budista. Para saber isso, você precisa talvez uma certa virada na sua vida simbólica, no sentido de um rito de passagem, que acontece em alguns templos budistas, aqui Terra Pura, por exemplo, pela aceitação do nome espiritual. Você recebe o nome Shaku Dosei, tipo budismo, um nome religioso, que é dado em contextos de uma cerimônia que indica uma virada da sua vida no sentido do antes e depois. Uma conversão simbolizada, expressada por um ritualismo. Mas nem na maioria dos casos, esse tipo de ponto de virada não é oferecido pela organização. Existem muitos templos onde você participa, talvez anos, sem saber que você está ainda realmente praticando ou simpatizante, você já está dentro ou não. Eu cito aqui um trecho pequeno de um dos talvez mais acentuados lamas tibetanos, que já faleceu, Shakyamuni Rinpoche, que é um tibetano que fugiu, com muitos outros, foi para a Califórnia e no fim se estabeleceu aqui em Rio Grande do Sul, Três Coroas, onde ele criou um movimento bastante em movimento, mesmo um movimento forte e ativo. E ele fala em um dos seus ensaios ou livros, quanto mais ouvimos e aplicamos os ensinamentos
mais eles ecoam nas nossas experiências, mais apreciamos sua verdade e somos inspirados a investigar com maior profundidade, a encontrar um professor e seguir o caminho espiritual. À medida que a mente vai gradativamente se abrindo, os ensinamentos começam a fazer mais sentido. E passamos a sentir uma conexão com a meditação. Temos que ter confiança suficiente para darmos continuidade à nossa prática, e quando ela começa a operar mudanças em nosso interior, essa confiança se aprofunda. A mente começa a relaxar e passamos a sentir fé e compromisso com um fim que está além de uma realidade opressora e em constante mudança. Com essa fé, nosso entusiasmo cresce ainda mais. E com mais prática, descobrimos uma diligência decidida, que não faz concessões. A prática revela a verdade e a verdade libera os venenos da mente, deixando-nos livres para experimentar mais e mais sabedoria. E assim por diante. Então, essa ideia, isso é a voz idealista de um mestre de Dharma. Agora, eu achei um artigo muito interessante. Do outro lado, nós quiser que reflete mais o lado do praticante. Na verdade, é uma mulher que se converteu ao budismo, assumiu o nome tibetano, Thupten Chodron. Ela nasceu em 1950, perto de Los Angeles. É uma historiadora pela Universidade de Califórnia. Depois descobriu o budismo tibetano e começou a não apenas praticar, mas se tornar uma lama, né? uma monja, representando a linha dela. E ela fala: levamos nossas atitudes para a nossa prática espiritual. Uma delas é a atitude de consumo, que segue a lógica receber o máximo enquanto investindo o mínimo. Essa atitude nem se perde depois de muitos anos de prática budista e vale tanto para praticantes quanto para professores de Dharma. Como o consumismo manifesta-se por parte do discípulo? Uma característica do consumismo é procurar o melhor produto. Nesse sentido, muitos de nós passam pelo mercado buscando o melhor grupo, o mestre mais realizado, a prática mais elevada. Passamos de um lugar para o outro buscando o melhor produto para comprar. Temos a autoimagem de discípulos integralmente qualificados e por isso não sentimos a necessidade de práticas básicas como disciplina ética e controle dos nossos sensos. Em vez disso, inserimos-nos no caminho mais avançado. Como consumidores, queremos nos divertir. Atendemos um centro budista, enquanto um professor de Dharma é divertido. E hoje em dia, um professor de Dharma tem que ser divertido para atrair discípulos. Gostamos de ouvir histórias interessantes, narradas de maneira divertida, e queremos ensinamentos novos e fascinantes. Quando ouvimos repetitivamente a mesma história, ficamos chateados e procuramos algo novo e diferente. Uma outra autora que fez parte de um simpósio da indústria editorial dos Estados Unidos, que lança diariamente um monte de livros sobre budismo, ela cita no seu artigo a seguinte crítica. Hoje, cerca de 2.500 anos depois da morte do Buda, qualquer pessoa pode entrar em uma livraria e adquirir, por pouco dinheiro, uma pequena biblioteca de livros budistas. Escrever e publicar não é mais o trabalho de monges, ou seja, de pessoas comprometidas com o budismo. A noção de que significa ser budista não é mais demarcada por monges eruditos, mas por editores, que decidem o que será publicado e como é apresentado no mercado. A indústria editorial tem transformado sutras em best-sellers, monges em ícones da mídia e discípulos em consumidores. É muito simples fazer uma classificação, nós chamamos 3 veículos, e até acrescentar um 4º veículo, que seria o budismo ocidental,
que é qualificado por alguns elementos que até surgem no título, gostaria até de aproveitar esse minuto, talvez para responder ou acrescentar. O budismo europeu, ocidental, norte-americano, aqui América Latina talvez, tem algumas características que não se encontram tão facilmente nos outros. Por exemplo, a valorização da mulher é um aspecto. Quer dizer, na verdade, uma fusão um pouco entre o budismo e o espírito iluminista ocidental. O budismo engajado tem uma linha muito forte no Ocidente, no sentido de que o budismo não é apenas uma religião introspectiva, é uma religião que traz algo para mudança da sociedade também. Né? E aqui o budismo mais ecumênico, também pelo individualismo, que não depende mais de uma certa linha, uma certa tradição, aqui o seu experimental, a possibilidade de praticar, procurar, se desenvolver pelo estudo individual.